Oiê, meu nome é Lorena, eu tenho 28 anos e eu tô construindo uma casinha na roça sem nunca ter trabalhado na área da construção civil. Esses dias estão sendo bem lentos, assim, a questão do andamento da obra, porque eu preciso fazer caixaria, então é muito acerto e erro, né? Mais erros do que acertos. Eu preciso medir certinho, aí eu desço, faço o que eu acredito que seja, aí eu subo, coloco lá. Maior parte das vezes preciso descer com essa madeira, fazer algum ajuste, subir de novo, tentar novamente, então acaba demorando muito. E assim que eu termino a caixaria, eu começo a encher. E aí antes eu preciso molhar, depois bater o concreto e encher, o que demora um pouquinho também, porque eu tenho que ficar subindo e descendo o andaime. Porque toda hora eu pego o balde, encho de concreto, vou, levo, subo no andaime, jogo concreto, desço e vou repetindo isso até conseguir encher. E assim que eu termino uma, já parto para a próxima. E aí é o mesmo esquema em todas elas. Eu pego as tábuas que eu já utilizei, vou limpando, tirando os pregos e começo a fazer as medidas da nova caixaria que eu preciso. E como muitas das tábuas que eu tenho são emprestadas, eu não posso cortar elas nem nada do tipo. Então, essa parte das vergas, principalmente, elas são bem complicadas porque eu fico aproveitando as tábuas que eu tenho nos tamanhos que eu tenho, né? E tem sido a parte mais desafiadora porque são muitos processos diferentes e é necessário que eu pense muito bem e calcule muito bem o que eu preciso fazer, as medidas certinhas, porque cada vez que eu subo com a caixaria e encaixo ela no lugar, eh, eu me desgasto um pouco subindo e descendo do andaime. São muitas tentativas, por esse motivo eu só consigo fazer uma verga por dia, ou então se eu for fazer uma coluna, é uma coluna apenas por dia, porque primeiro que eu preciso aproveitar as tábuas, e segundo porque são muitos detalhes que às vezes eu não consigo pensar de primeira, e aí eu acabo subindo e descendo algumas vezes do andaime.
Nesse momento eu já estava terminando a caixaria e eu cometi um erro. Eu coloquei a ferragem sem estar na caixaria. Na verdade, eu queria mais saber se dava, né? Se o tamanho dava, se eu precisava descer com a ferragem para cortar novamente. Mas na empolgação eu acabei já amarrando a ferragem lá em cima. E quando eu terminei de fazer a caixaria e subi toda feliz com a caixaria, eu percebi que não daria para eu colocar com a ferragem. Aí eu tive que novamente descer com a caixaria para tirar a ferragem e colocar a caixaria e só depois amarrar a ferragem já dentro da caixaria. Nesse momento eu percebi a minha burrice e quase sentei e chorei. Mas aí eu tive que encostar a caixaria ali, depois desci com ela e fui tirar a ferragem. Depois de tirar a ferragem, eu subi novamente com a caixaria, fiz alguns ajustes que eu percebi que seria necessário. Subi novamente com ela, encaixei ela no lugar e comecei a travar ela. Depois que ela já estava amarrada no lugar certinho, eu conferi o nível e voltei com a ferragem lá para dentro. Aí sim eu pude amarrar a ferragem certinha no lugar e já parti para bater o concreto e começar a encher essa verga juntamente com a coluna. Como sempre, eu molhei antes. E depois já comecei trazendo os baldes de concreto para começar a encher. Como eu sempre explico, é uma das partes mais desgastantes, porque eu tenho que descer, bater o concreto, depois eu vou com os baldes de concreto e fico indo para lá e para cá, trazendo vários baldinhos até conseguir encher a caixaria. E aí, nesse momento, meu celular, que já é bem velhinho, começou a ter vida própria. E ele começou a gravar quando ele queria, até onde ele queria. Então, eu colocava para gravar e ia fazer as coisas, né? Subia no andaime, ia pegar o concreto e ele simplesmente parava de gravar. E uma vez meu namorado até me perguntou se eu queria um celular de presente. Eu falei que não, porque meu celular ainda prestava ainda. Ele estava velhinho, mas ele prestava. E hoje eu me arrependo um pouco dessa decisão. Mas mesmo com o celular endoidando um pouquinho, deu para gravar. Não de um modo perfeito, né? Mas deu para entender que esse momento eu estava mexendo a caixaria e trazendo o concreto de pouquinho em pouquinho para conseguir completar ali. E a previsão era de chuva para esses dias, então eu estava tentando correr contra o tempo para amarrar todas as paredes, porque o sítio fica num campo aberto, né? Era uma fazenda antes que foi loteada em terrenos de sítio, e então é muito aberto, é um terreno muito aberto. Então, se desse qualquer chuvinha com vento, iria derrubar as paredes, porque não estavam amarradas. E minha correria, assim, era exatamente por causa desse motivo. Eu corri incansavelmente para tentar conseguir amarrar todas as paredes, mas infelizmente eu não consegui.
e o que eu temia aconteceu. Tinha ficado uma paredinha solta aí, mesmo aquela ali eu já tinha conseguido amarrar, esse canto aqui também já tinha conseguido. Eu tô fazendo baixinho, né, só 1,5 m aqui, mas essa daqui ainda tinha ficado solta. E aí o vento deu uma chuva muito forte essa noite, ventou muito, e aí caiu esse pedacinho aqui. Mas é isso, é continuar agora as caixarias para amarrar toda a parte de baixo da alvenaria de vedação, né, que são os blocos, e fazer essas caixarias todas o mais rápido possível, porque agora foi só uma paredinha de no máximo uns 50 centímetros, mas tem que correr para fazer o restante agora.